Quero convidar, então, aqui o Bruno Diniz, da Inspiralém, autor do best-seller A Nova Lógica Financeira e de uma das melhores colunas de mercado financeiro que tem. Quem não segue, quem não dá uma olhada nisso, por favor, faça propaganda depois, mesmo que seja numa plataforma concorrente. É muito boa, vale a pena, tem que ser visto. Já gostei do endosso aqui. É muito boa. Bruno, o palco é teu. Obrigado, Bela. Obrigado, pessoal. Bom, para começar, eu queria ver quem estava aqui na parte da manhã. Pô, então vocês estão animados aqui para pegar um segundo round, porque eu imagino que na parte da manhã vocês tiveram aí um banho de conteúdo relativo também a algumas tendências. O meu objetivo aqui hoje nessa palestra é falar de tendências, e eu acho interessante o seguinte: toda vez que a gente fala em qualquer mercado, sempre vai ter uma porrada, uma tonelada de tendências. A ideia minha aqui é trazer para vocês exatamente para onde o vento está tocando, separar um pouco fumaça de fogo, né? Então tem muito isso, e também trazer algumas evidências relativas ao que está acontecendo de algumas inovações. Então, as inovações que eu vou trazer aqui para vocês, as tendências que estão acontecendo no segmento fintech, elas estão amparadas com movimentos bem claros e bem definidos, e não é uma coisa tão distante, e que eu acho que vai ser mais fácil, principalmente para vocês que são decisores, precisam tomar decisão em cima do que vai ser falado, estão aqui o dia inteiro, imagino, consumindo conteúdo, para poder ter uma aplicação dentro da empresa de vocês. Isso posto, pessoal, e antes de começar a falar dessas tendências, que eu resumi bastante quantas tendências, logo vocês vão saber quantas são, eu gosto de trazer um pouco uma visão a respeito de alguns ciclos de inovação, tá? E aí eu peço que vocês derem uma olhada nesse gráfico aqui, tá? Esse gráfico, pessoal, ele mostra a evolução das fintechs ao longo do tempo. Como que esse fenômeno, que são as fintechs, ele vem progredindo, e em cada momento a gente tem uma fase, e essa fase traz subsídios para que a gente tenha outras inovações que aconteçam em cima dela. Tá? Então, vamos começar do começo aqui, pessoal. Quando a gente olha, né, e aqui segundo esse gráfico, que é um gráfico que foi escrito com base em informação de um especialista chamado Matt Harris, e mais outros especialistas do SVB, ele mostra que começou em 1950, o que a gente pode chamar da era fintech 1.0, tá, pessoal? O que é isso? A gente tem, nesse momento, uma saída do analógico para o digital. Bem rudimentar mesmo, eles começam, o ponto de start aqui, de acordo com esse gráfico, é na década de 50, quando a Diners Club trouxe o primeiro cartão, né? Depois de um pouco tempo, 59, a gente já tem um Mastercard com um cartão de plástico, e aí toda essa evolução. Eu gosto muito de falar desse ponto de 1999, quando a PayPal surgiu, né? PayPal também é considerado por muitos, inclusive eu concordo com essa definição, como uma das primeiras fintechs. Então, a primeira fase foi basicamente trazer vários desses modelos de negócio em formato analógico para o digital. Eu, inclusive, cobri esse período e um pouco mais além dele no primeiro livro que eu lancei, que chama O Fenômeno Fintech, que tem uma descrição de como esse desenrolar aconteceu. Aí, pessoal, olhando um pouco mais para frente, a gente tem uma segunda onda, e a segunda onda é de Embedded Finance, que provavelmente você deve ter ouvido na palestra anterior aqui que a Irene falou de Banking as a Service, e o Banking as a Service, ele possibilita com que a gente tenha esse fenômeno de conseguir colocar produtos e serviços financeiros em diferentes plataformas, né, empresas de telefonia, empresas, enfim, de varejo, qualquer segmento. Então, a gente tem o momento de Fintech 2.0 acontecendo, né, meados dos anos 2000. E nesse eu especificamente cubro isso no meu livro, a chamada Nova Lógica Financeira. E aí, pessoal, isso vem avançando, e um outro ponto muito chave que abriu a próxima jornada, né, a próxima onda a partir disso, que pode ser chamada de Fintech 3.0, aconteceu com o Bitcoin. Surgiu o Bitcoin, a gente abriu todo um caminho de uma economia baseado no blockchain. E essa é uma onda que a gente está vivendo agora. E o que eu acho importante vocês terem em mente, que não significa que a gente teve a primeira onda, ela cessou. A primeira onda, ela continua reverberando, a segunda também, elas são coexistentes. A diferença é que quando você pega uma onda dessa, quando ela está surgindo, você tem a chance, principalmente, de ocupar um espaço que não existia no mercado, né? Então agora a gente está aqui nesse comecinho da terceira onda, já nem tanto no comecinho, mas já com o desdobrar dela acontecendo. Isso posto, pessoal, eu vou puxar para vocês aqui 6 tendências que eu entendo, que são baseadas, e vocês vão poder analisar, olhando bem para cada tendência, de qual era, mais ou menos, de qual onda ela faz parte,
E quando você consegue olhar isso, e aí é uma dica que eu dou para vocês vão começar a ter mais clareza para entender se a gente está no começo de uma onda ou não. Então, essa é um exercício que eu recomendo vocês fazerem assim que eu entrar aqui nas tendências. Bom, primeira tendência, pessoal, importante. A principalidade junto ao cliente. Essa é a tendência número 1 que está acontecendo agora. Eu acho que é bom sempre olhar um pouquinho quais são as batalhas que já não existem mais. Uma das batalhas que não existem mais é aquela corrida que a gente viu dos bancos digitais, que foi de 2013 até 2020. Né? A gente já sabe quem são os ganhadores dessa corrida, principalmente daqueles grandes bancos digitais. É Nubank, a gente tem Neon, a gente tem alguns players que já conseguiram consolidar isso. E com o Embedded Finance, a gente também teve várias empresas de varejo, a gente tem a Bank, que é da Via Varejo, enfim, Magazine Luiza, todas elas, Mercado Pago, que é do Mercado Livre, entrando dentro desse mercado, tentando ganhar cliente. Agora a gente entra no momento onde esses players, eles estão brigando para poder ser a interface principal com o seu cliente. Que o seu cliente tenha como o banco de preferência, como o provedor de serviços financeiros de preferência. E essa é uma batalha difícil, tá? É uma batalha que está sendo árdua, tem bancão nessa batalha, tem fintech grande, tem Nubank, tem Mercado Pago, vários desses caras. Mas existem algumas estratégias e alguns movimentos que eu entendo que faz sentido você analisar para conseguir se blindar um pouco dessa batalha que está por vir, que na verdade está acontecendo já. Tá? Primeiro movimento de todos, que é uma possibilidade de brecar, de fazer frente a esse momento de principalidade, é o Open Finance. Como vocês sabem, tem instituições que são obrigadas a implementar, outras não. Mas, se a gente parar para olhar o Open Finance hoje, as instituições, muitas delas, estão ainda trabalhando de uma forma meio rudimentar. Muito no sentido de, você divide seus dados de outro banco comigo, ou de outra instituição que seja comigo, e eu consigo melhorar o teu limite no cartão de crédito, te dou uma nova linha de crédito melhor, com taxas melhores, mais estendida. Essa ainda é a visão que a gente está jogando hoje. Mas o grande barato desse movimento do Open Finance é a iniciação de pagamentos, combinado, obviamente, com essa possibilidade de conhecer melhor o cliente na sua totalidade, com base nos seus dados financeiros. É você, a partir de uma tela, por exemplo, eu estou na minha tela do Banco do Brasil, a partir dali eu consegui comandar operações sem precisar entrar no aplicativo do outro banco. Então, quando isso acontece, as instituições começam a criar uma experiência de usuário boa o suficiente, né, consegue criar esse ambiente ali para reter o seu cliente, a gente começa a ver uma arma para ser jogada nessa guerra da principalidade do cliente. Tá? Então, o Open Finance, quando ele deixa de ser incremental, tá, operacionalmente, que eu digo de conseguir um limite melhor, e vira mais experiencial, usar isso em favor de reter o cliente, de melhorar a experiência para que ele mantenha no meu ambiente, é uma coisa poderosa. Um outro movimento que também está acontecendo e que é uma arma para se conseguir principalidade é o Beyond Banking. E o que seria o Beyond Banking, pessoal? É um movimento que muitas instituições estão fazendo. Aqui no Brasil, uma das pioneiras da era nova aqui é o Inter, tá? Que é você oferecer produtos como, por exemplo, o Inter é muito forte com o seu marketplace, que é o Inter Shop, né? E o mais legal, né, que muita gente fica sem entender, poxa, eu consigo às vezes comprar algo mais barato, um celular da Samsung mais barato na Intershop do que na loja da Samsung, né? Então eles estão usando esse armamento para fidelizar, manter o cliente dentro do ecossistema. E outro grande movimento que eles fazem com isso é que, baseado no que ele compra ou deixa de comprar ali, a instituição tem condição de entender o cliente num dado que vai muito além do dado que ela vai coletar no Open Finance, que é um dado puramente financeiro. Você começa a entender hábito de consumo. Se o cara compra uma ração na Cobase, o cara ele tem um cachorro, ele tem um pet. Então, você começa a entender isso e, futuramente, quando você for desdobrar um produto específico, tipo um seguro para pet ou qualquer coisa, você sabe que esse cara é um público-alvo forte, né? Então, essa é uma das outras formas, obviamente, além de manter a recorrência. O legal é que o Banco do Brasil fez isso para 3 segmentos, tá? Ele criou um marketplace para o agro. Ele já é forte no agro, ele fez um ambiente onde você consegue ver desde colheitadeiras, você cria meio
realmente uma comunidade do agro ali para poder fomentar atividades que vão além só do crédito que o Banco do Brasil já dá para o segmento. Fez uma para a pessoa física e fez para a pessoa jurídica também. E o Itaú, muito forte com o Itaú Shop também, fazendo muita propaganda disso. E também de um outro programa que veio antes disso, que é o iPhone para sempre, que você consegue trocar sempre o modelo novo do iPhone, pagando uma taxa ali, um certo desconto financeiro ali para conseguir ficar sempre atualizado com o iPhone novo, né? Então esse aqui também é uma outra arma que a gente tem para conseguir juntar e ter a principalidade. Mas aí, pessoal, é importante entender também que quando eu tenho dados financeiros do cliente, eu tenho hábito de consumo e outras informações que, obviamente, se o cliente consentir até a localização e tudo mais, a gente tem condição de oferecer serviços financeiros de forma contextual para esse cliente. Então, onde ele está, o que ele precisa, e às vezes sem ele saber que precisa. Então, a gente sai daquela questão do spam, das instituições só ligando e às vezes tentando fazer, forçar um cliente que é poupador, tentando colocar um crédito no cara, e a gente começa a ter uma abordagem muito mais suave e muito mais encaixada, né? Aqui eu dou um exemplo aqui de diferentes momentos do seu dia a dia, onde você pode ter uma oferta específica, né, desde que faça sentido e o cliente consinta. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é que tem um banco digital, né, que está aqui no Brasil, que é o Revolut, que lá fora ele tem uma ferramenta onde você passando perto de uma estação de esqui, por exemplo, ele sobe uma notificação e pergunta se você não quer fazer um seguro por €1 por um dia para esportes da neve, né? Então, se ele entende que você gosta de esportes da neve, você está ali perto, talvez você nem se planejou, a chance de você converter é muito alta, né? E outro exemplo que eu gosto de usar de contextualidade é uma que a 180 Seguros fez, junto com o pessoal da Azul Digital, que faz o Zona Azul, que é um seguro em parceria, se eu não me engano, com uma seguradora oriental. E aí, quando você para o teu carro numa vaga de Zona Azul, também, lá em Curitiba, se eu não me engano, onde foi o piloto, sobe uma notificação se você também não quer segurar o seu carro por uns 50 centavos, segurar o que está dentro do teu carro, né? Muitas vezes, dependendo da sua apólice, ela não cobre o que está dentro. Então, quer dizer, ninguém sairia de casa prevenido para comprar um tipo de produto desse, e quando você tem contextualidade, você consegue atingir esse tipo de coisa. Mas na batalha, no lado oposto dessa batalha, pessoal, pela principalidade do cliente, a gente tem algo que pode desequilibrar esse jogo, que é uma carteira que, inclusive, o próprio Campos Neto mostrou um ano atrás no Febrabantec, né, e em outros eventos também, que é um agregador de serviços financeiros que já é possível ser construído graças ao Open Finance. O que é isso? É basicamente um aplicativo que substitui todos os aplicativos de banco. Nele, e aí ele deixou aberto, ele deu a ideia para alguém pegar aí, né, e fazer. E podem ser que surjam players totalmente terceiros que façam isso, ou as próprias instituições já vão brigar para fazer isso, né? Itaú, Banco do Brasil, PicPay também está fazendo isso, para que você, dentro de uma interface só, conecte tudo, já tenha tudo integrado, com um saldo de outras contas, investimento de outras contas, né? Então, isso pode ajudar a desequilibrar, mas o que eu coloco de lado positivo é, se você trabalhar bem um Beyond Banking, se você trabalhar bem o seu Open Finance e trabalhar bem o Contextual Banking, que eu acabei de falar, você tem uma chance de frear, né? Porque o cara ele vai ter que pensar 2 vezes antes de migrar para uma alternativa dessa, sem ecossistema, do que continuar no teu ecossistema, aproveitando do que você oferece ali. Segunda tendência, pessoal, muito forte, inclusive está aqui na trilha, né? Uma das trilhas que vai acontecer é sobre ERP Banking ou ERP Banking, que acaba sendo um pouco de uma variante do que a gente viu aqui no pessoa física, né? Mas é também o fato de você encontrar em uma única plataforma, que no caso é a sua plataforma de ERP, a possibilidade de resolver tudo integrado, graças ao Open Finance também, né? Então, você tem uma poderosa ferramenta que o ERP já te entrega, aliado com a capacidade de serviços financeiros, que geralmente algum player acoplado vai dar isso para você. Então, a gente também muda o jogo com isso. E aí, não é só banco que está entrando nessa, tá? Que eu já vou mostrar na sequência, mas tem fintechs entrando nessa. Um exemplo foi o Brex, né, que foi fundado por 2 brasileiros, que está lá no Vale do Silício. E eles estão com uma visão seguinte, ó, até deu um highlight ali, ó, eles querem ser o sistema operacional financeiro para as empresas. Porque vocês sabem
que o serviço financeiro ele é comoditizado, né, pessoal? Então, se você não está entregando algo a mais, seja na PF, que eu já mostrei algumas estratégias, seja na PJ, que é você entregar inteligência, e não tem nada mais cômodo do que o cara que já gerencia tudo no RP, não precisar dar Alt Tab nem para poder entrar no outro banco, ele já entra, ele já faz tudo dali, né, tudo do mesmo lugar, e pelo RP entender bastante o que entra, o que sai da empresa, quanto paga, quando paga, ele detecta um furo no seu caixa e ele entra proativamente te dando uma oferta de crédito, né? Então, é movido muito mais na inteligência do que era do gerente passar a mão e te ligar para te oferecer um produto. E às vezes sem um conhecimento de causa, só porque o gerente geral dele apertou o cara para vender o produto, né? Então, a gente tem uma visão diferente. E a evidência de que esse movimento está acontecendo é exatamente esse. A gente já tem alguns casos que estão se desenhando. A gente ainda não tem um ERP Banking pleno rolando aqui no Brasil, mas a tendência é muito clara que isso vai acontecer e os nomes que estão nesse jogo são nomes fortes. Tá? Então, exemplo, a gente tem aí o Itaú com a TOTOS, que fez uma joint venture para atuar nesse mercado. A Stone, que comprou a Lynx, né, que é um ERP famoso no varejo, né, inclusive tem um braço também financeiro. Tem o caso do Bradesco com a parceria com a SAP, e tem a OMI que comprou a Linker, que é uma conta também para empreendedores, e a OMI com toda a parte de ERP para pequenas empresas. Então, esse jogo vai mudar, e a gente vai sair, provavelmente, num curto prazo, né, de uma realidade onde você fica muito em cima, dentro do aplicativo da instituição, e você tem uma inteligência acoplada nisso. Tá? Uma terceira tendência, pessoal, que também está bem clara, e já acontece bem fácil, as evidências vocês já vão conseguir entender, são dos bancos digitais de nicho. Né? Alguns nichos estão mais favorecidos que outros nichos, como eu vou mostrar, mas uma certeza é clara, nem todo banco digital que eu citei vai querer ter principalidade. Esse é um ponto importante. Tá? Alguns sabem do papel dele, eles sabem que, e um exemplo que eu dou é de todas as contas digitais, a gente tem várias, tem Wise, a gente tem a Nomad, tem Avenue. Esses players, eles sabem que eles não vão substituir teu banco do dia a dia, mas querem estar com você quando você viajar. Então, essa clareza de alguns caras ocupando alguns nichos e sabendo explorar eles sem necessariamente ter que fazer um movimento para ter que ampliar e controlar e orquestrar um ecossistema como um todo. Tá? E aí a gente tem 3 tipos de bancos digitais de nicho que vale a gente pensar e refletir. Tá? Talvez vocês, se representarem algum deles, também possam se identificar. Tem esse primeiro que eu falei, que ele não tem pretensão de ter principalidade. Então, eu sou, por exemplo, esse caso que eu citei, da Wise, Nomad e Avenue. Né? Então, você não tem essa pretensão. Esse player pode ser uma diversificação de um grande player. O melhor exemplo que eu dou, que acho que talvez é bem claro para vocês, é do Next, do Bradesco. Então, o Bradesco criou um banco digital de nicho para atender jovem. Então, ele tem mais uma marca. Além dela, ele tem o Digio também, que era uma parceria, uma joint venture com o Banco do Brasil, ele comprou tudo. E ele tinha o Bits até pouco tempo, mas ele matou a marca em favor do Digio. Né? Então, na verdade, qual é a vantagem disso? Você atingir públicos diferentes com interfaces diferentes, que façam sentido para cada público. E para marketing também, porque assim, para patrocinar um Lollapalooza, você entra com o Next fazendo patrocínio, você não precisa às vezes entrar com o Bradesco inteiro, você vai direcionando um pouco mais a forma como o cliente te percebe, né, percebe essa iniciativa sua. Né. Outro exemplo de diversificação de grande player foi o Players Bank do Itaú. Alguém conhece o Players Bank aí do Itaú? Então, porque ele é uma interface de banco digital voltado para jogadores, para gamers. Né? E os benefícios que tem também são bem alinhados com gamers, com eventos para comprar periféricos, então é tudo nessa linha. Então pode ser um caminho. E um outro caminho é um banco digital de nicho completo para um público muito específico. Tá? Tem um exemplo que me vem à mente, que é o Target Bank, que é um banco para caminhoneiro, e aí eles têm uma série de soluções voltadas para o público de caminhoneiro, para realmente tentar ser a primeira interface desse cara. Porque o que ele montou ali de benefícios e de soluções é, de fato, para tentar ser uma peça central no dia a dia da profissão do cara e também no dia a dia pessoal do cara. Né? Tem um outro exemplo que é o NG Cash, né, que é um banco digital de nicho para jovens, para a geração Z.
A pretensão deles é ser a primeira conta digital de alguém da geração Z. Então, pelo menos ele sabe o público específico, tem também uma cara específica e tem benefícios alinhados a esse público, né? O que não pode acontecer, pessoal, é você cair na armadilha de uma tese frágil, tá? Porque hoje em dia o mercado não perdoa mais isso não, né? Você criar um banco digital genérico, tem um monte na praça, se você não conseguir construir, né, especificamente entender por que você está botando esse negócio no ar, né, especialmente quando a gente está falando de conta digital, né, que tem várias formas que o Banking as a Service pode transformar em finanças embutidas, né? Então, você tem que entender, se tem conta digital envolvida, não pode ser uma tese frágil. Eu vejo várias teses, às vezes, lá fora, que focam em torno de uma comunidade específica, mas não conseguem entregar um benefício que seja tangível. Então, o cara fala assim, pô, eu vou usar, sei lá, o outro neobank que também está alinhado de alguma forma, tangencia com os meus valores, se for um banco voltado para valores e causas, tá? Então, para mim, se você faz algo que não é tão sólido nesse sentido, não faz diferença nenhuma de ter um cartão branded que você, como tinha antigamente do Instituto Ayrton Senna, eu passo lá e estou contribuindo com a causa e no final do dia é isso. E eu continuo com a minha interface de banco ali, que é o Itaú Card, né? Então tem que tomar cuidado. Outra tendência que já acontecia, mas hoje está tomando muita força, é o avanço das big techs no mundo fintech, tá? Isso aí ficou flagrante quando a gente viu que a Apple fez recentemente, né? A Apple veio de mansinho, Apple Pay, lá fora nos Estados Unidos o Apple Card, aí permite parcelamento para você fazer no teu cartão da Apple, e agora eles estão com uma conta remunerada pagando 10 vezes mais do que se o cara deixar o dinheiro parado num banco grande nos Estados Unidos, né? Então, eles conseguiram virar o jogo. E o que vai acontecer? Tem mais principalidade do que um produto Apple na mão de um fã da Apple? Se o cara quisesse, ele migrava toda a experiência dele financeira para lá, né? Então, a gente tem que estar atento que esse movimento é forte. E alguns players estão se movimentando, né? A gente sabe, por exemplo, a Meta, que tem o WhatsApp, já também já conseguiu licença para ser o iniciador de transação de pagamento. Então, ele consegue fazer aquela coisa da iniciação que eu falei, que é de você, de uma tela, no caso, a tela do WhatsApp, movimentar um dinheiro seu do Bradesco para uma conta do Itaú do teu amigo, né? Então, quando esse negócio de fato estiver implementado, coisa que não está, a gente tem hoje só o WhatsApp Pay, né, que se atrela um cartão, quando isso estiver no ar também, pode incomodar muita gente, tá? Então, tem que ficar de olho. Os outros players, Google, Samsung, também estão nesse movimento, e Tencent, né, que tem o WeChat e a Alipay, né, que também já são caras que estão há 1000 anos nesse jogo, só que é muito diferente a abordagem do Oriente para o Ocidente. Então, a gente também tem que ter essa relativizada. Bom, a quinta tendência aqui, pessoal, é a consolidação em BaaS, FaaS e Open Finance, tá? Bom, a gente teve, né, a Irene falou aqui antes um pouquinho de Bank as a Service, e a gente tem que entender o seguinte, a gente teve uma explosão, muitos players atuando nesses mercados, tá? E quando essa onda estava no começo, que eu falei que isso é da fase 2, né? Quando ela estava no começo, dava para poder você surfar melhor e tal, e crescer mais rapidamente, ocupar o teu espaço. Agora, principalmente com esse cenário de escassez de capital, a gente tem que entender que nem todos os caras vão sobreviver, e mais do que isso, muitos vão ser adquiridos, né? Eu coloco 3 teses aqui, que podem amparar mais ou menos como isso vai acontecer. Primeiro, a gente tem bancos entrando forte em Bank as a Service, tá? Então, se você olhar bem, Itaú o Itaú BBA está em Bank as a Service, o Banco BV está no Bank as a Service, tem vários bancos que estão cada vez mais ficando forte nisso. E para aqueles bancos que estão entrando, estão comprando cara também. O BV comprou a Bankly recentemente, está, né, no movimento de compra, então também já sinaliza que alguns desses ativos vão acabar sendo adquiridos. Tem também a tese de ampliação de portfólio das fintechs, né? Seja comprando cara de BaaS, Banking as a Service, Fintech as a Service, quando é algo mais específico, como crédito e tal, ou empresas que trabalham na área de Open Finance. O exemplo que eu dou de fintech ampliando o portfólio nesse sentido é a Cellcoin, que comprou a Finansys-Tech, né? Também é um movimento de você ampliar, a Cellcoin querendo também jogar o jogo de integração, esse jogo de white label e tudo mais, e cada vez mais expandindo. Então, esse é um segundo case.
E um terceiro é da fragilidade de players por condição de mercado. Né? Tem players que realmente talvez não vão atravessar o deserto que a gente está agora e ou vão acabar se perdendo ou vão acabar sendo comprados. Um caso que a gente sabe que aconteceu no mercado foi a Hash, que aconteceu uns meses atrás, que era também uma fintech que tinha recebido muito aporte dentro desse segmento, ficou grande, mas ela acabou não resistindo. Né? Então, um dos motivos foi falta de capital. Né? Obviamente, existem outros, mas esse tipo de condição de terreno, onde o VC também vai olhar muito antes de botar a grana nesses players, também é algo a ser considerado nesse cenário. E aí chegamos na sexta tendência, pessoal. Também todas as tendências que estão rolando agora, claras, com muita evidência. Tá? São os provedores de Crypto as a Service, que chamam de CaaS. Alguns chamam de Blockchain as a Service. Eu não gosto de botar Blockchain as a Service, porque base e base de Bank as a Service, Blockchain as a Service seria muito igual e ia dar confusão. E tokenizadoras também. Né? Quem são esses dois bichos? Né? O cara que trabalha com Crypto as a Service é um análogo do Banking as a Service. Então, eu sou uma empresa que vai ajudar você, banco, você fintech ou você varejista, a começar a dar a possibilidade de produtos cripto para o teu cliente. Tá? Esse é o cara do Crypto as a Service. Aqui no Brasil, vários caras entraram, eu já vou falar para vocês como isso está se desenhando, mas esse é um jogo que está rolando. Outras são das tokenizadoras. A gente também tem empresas que estão especializadas em pegar ativos reais, produtos financeiros, FDICs, CCIs, CCBs, tudo isso, e colocar dentro dessa nova infraestrutura que é blockchain, reduzindo custos, reduzindo intermediários e dando liquidez, porque quando você vai para a realidade de blockchain, você perde as suas fronteiras. Né? Você pode realmente ter uma possibilidade de atingir um público maior do que você atinge. Então, esses são alguns players que estão se proliferando. A minha ideia, que eu entendo, é que vai ter um movimento de M&A aí, de compra desses players, tá? Porque não tem muitos. E grandes bancos querem aprender esse jogo, querem entrar, outros grandes fintechs também. Então, alguns fazem parcerias, porque são provedores, outros vão interessar em comprar, talvez entendendo que isso é estratégico no futuro. Né? E aí, por que isso acontece, pessoal? Existe um movimento acontecendo já há um tempo, tá? Que o mercado cripto, né, ele chama de convergência, que é você, basicamente, né, sempre tivemos aí na direita um mercado financeiro tradicional, né, que ele sempre se desenvolveu super regrado, com regras específicas, nada passa se não for tradicional, né, e que no for tradicional não ganha escala. E, com o surgimento do Bitcoin, teve uma bifurcação. A gente viu um sistema financeiro alternativo ser lançado, que não depende de órgão central, não depende de nada disso, e que basta a pessoa estar conectada à internet para ela participar. Só que, durante muito tempo, essa realidade foi rechaçada. Né? Os bancos também não queriam, ninguém queria, e foi foi um momento de resiliência. Porque a gente também descobriu ao longo dos anos que essa tal criptoeconomia aqui, ela segura o rojão, ela já passou por vários momentos. Né? Agora que a tecnologia se provou, está se provando melhor, casos de uso muito interessantes surgindo, começa a acontecer uma fechada de gap, que é a convergência. Né? O que significa isso? Que cada vez mais instituições financeiras vão aderir a essa terceira fase que eu falei para vocês no começo, que é o momento onde a gente muda, a gente começa a embarcar numa infraestrutura que consegue fazer toda a diferença em termos de agilidade, preço e custo de operação. E aí, várias instituições financeiras estão aderindo à criptoeconomia. Né? Revolut oferece produto cripto, PayPal, Robinhood, Mercado Pago, Nubank, Avenue, BTG, XP, Credi, lá fora, né? até pouco tempo. Então, isso já é um movimento que vem acontecendo e cada vez mais instituições estão ofertando produtos cripto. Né? E tanto os players, né, de Crypto as a Service, que alguns que são só enablers nesse sentido, e tem aqueles que fazem tokenização, às vezes os provedores eles fazem as duas coisas. Tá? Muito comumente você encontra, por exemplo, o mercado Bitcoin, ele atua tanto na parte de Crypto as a Service, como também atua na parte de tokenização. Então, Foxbit, mesma coisa. Né? Então, você vê alguns players fazendo isso. E da onde vêm esses caras? Né? São três origens básicas que a gente vê desses caras
tokenização e Crypto as a Service. Ou eles eram corretoras que atendiam o varejo, atendiam o grande público, e falaram, pô, acho que tem negócio no B2B aqui. Vamos pegar essas capacidades que a gente dominou aqui, vamos plugar via API, vamos dar essa possibilidade para um cliente, para uma empresa fazer isso. A Foxbit, por exemplo, ela fez isso com a 99. Então, hoje o cara com a 99, no caso 99 Pay, ele consegue comprar produto cripto. No caso, você tem exposição a cripto, porque você não consegue ter o ativo, você só transaciona dentro da plataforma. Então, corretoras é um exemplo. Caras totalmente novos que entraram para entrar nesse jogo. Então, a gente tem, por exemplo, a Leak, que entrou para fazer isso. A gente tem a BitFi também, que entrou totalmente nova, surgiu com esse intuito, não criou uma derivada. E players de Banking as a Service que estão cada vez mais entendendo que se tem uma próxima onda, eu quero estar nessa próxima onda. Então, a DOC tem olhado esse mercado. Lá fora tem um player chamado Neon, que está olhando também Crypto as a Service. Então, essa é mais uma forma dessa transformação que o mercado está passando. E, obviamente, falando um pouco de tokenização, o mercado está movendo a infraestrutura em direção a esse caminho, tá, pessoal? Então, grandes bancos lá fora já estão movimentando. Então, aqui, empresas como JP Morgan, Goldman Sachs, estão trabalhando de diferentes formas para tokenizar ativos financeiros, como títulos de dívida e fundos, para usá-los no mercado tradicional e de finanças descentralizadas. Então, a gente já vê um movimento ordenado acontecendo, porque os grandes players entendem que tem potencial nisso. E no Brasil, a gente tem o Itaú com o Itaú Digital Assets, que também já está fazendo isso para fazer estruturação, emissão, negociação, custódia de ativos digitais. E vale lembrar que o Itaú, via Quineia, que é um fundo deles, um braço de private equity, botou dinheiro na Leak também. E aí é o seguinte, enquanto o mercado lá fora já se conscientizou, já está fazendo isso, aqui no Brasil a gente está indo além. Por quê? Porque o próprio regulador já tem ciência disso e está fazendo uma transição ordenada para uma nova infraestrutura. O que isso significa? O Campos Neto, eu acho muito boa essa frase dele aqui, ele falou isso aí há 1 ano e pouco atrás, tá? Numa entrevista, num evento do FMI. Eu não acho que nós sabemos como as intermediações financeiras vão se parecer em 3 ou 4 anos. O verdadeiro desafio é identificarmos as tendências e entender como um banco central pode contribuir com isso. Primeiro, que eu entendo que tem humildade nessa fala. Então, você entende que eu não sei como é que vai ser, não vou tapar o sol com a peneira do que vier. Se você olhar como o mercado dos Estados Unidos está encarando a realidade cripto, é muito diferente de como o Brasil está fazendo. Aqui a gente tem um movimento regulatório andando, aqui a gente tem a CBDC, que é o real digital, com casos de uso. Então, primeiro o regulador cria um laboratório, chama o mercado inteiro para desenvolver casos de uso. Então, ele dá um tempo para o mercado introjetar a tecnologia, a infraestrutura nova, e gerar coisas com isso. Quando o real digital for para público, sair para mercado, a gente já vai ter coisa rodando e a gente já vai ter o mercado já adaptado a isso. Enquanto lá fora o Goldman Sachs e o Citi e o JP entendendo que tem uma oportunidade, aqui o regulador está meio que criando caminho para o cara, falar assim, tem oportunidade, a gente abraça isso, tem case, e assim a gente consegue entrar numa economia tokenizada dentro de blockchain, que é o que está acontecendo. E a plataforma, a rede que está sendo usada no momento é a Hyperledger Bezel. Tá? Mas você pode perguntar, e aí, Bruno, e a AI generativa? Não é Pô, não está faltando tendência aí, não? Todo mundo, acho que, depois de 2022, do final de 2022, todo mundo quer falar desse tema. Mas aí eu gosto de trazer para vocês aqui aquele mesmo gráfico anterior. Tá? E a gente tem 3 fases distintas. Inclusive, a terceira fase, que eu acabei de falar para vocês do mundo cripto, é o tema do meu próximo livro, que é voltado para a criptoeconomia, que vai detalhar um pouco do que eu falei e além. Mas o ponto é, eu prometi falar só dessas 3 fases, porque elas são claras e objetivas. E o que eu mostrei de tendência é tudo coisa, tem evidência de mercado para suportar. Movimento do Crypto as a Service, tokenizadoras, tudo mais. Quando a gente olha aqui, olha no fim ali, pessoal, até dei um highlight. Um dos pontos, esse não é o ponto 0 da inteligência artificial generativa, tá? Foi em 2014, quando a gente começou a ter tecnologia para isso. Mas o ChatGPT, ele mudou o jogo e ele vai abrir o que muitos estão falando que é a fase 4, que seria Fintech 4.0.
e que a gente ainda não tem case para amparar ainda, porque tudo ainda vai para muito lado, e eu resolvi trazer tendências para vocês que são mais mensuráveis, quantificáveis e que são, obviamente, podem ser usadas e compreendidas por vocês para ser usadas nos seus negócios, né? E aí, pessoal, olhando de perspectiva, tá saindo das tendências e falando em perspectiva, eu volto a falar um pouco de Brasil, tá? A minha visão para o que o Brasil tem por diante é de se tornar, ele já é repercebido lá fora como um player importante pelo Pix, que a gente, primeiro pelo sistema financeiro sólido que a gente já teve antes disso, pelas inovações como o Pix e tudo mais, né, o sandbox regulatório que a gente abraçou, e agora com o Real Digital, né, que vai ser, a nossa nação aqui vai estar muito mais preparada para receber cases do que os Estados Unidos, que ainda estão numa peleia lá para tentar entender como é que eles vão regular esse mercado e fazer as coisas, deixar o mercado andar lá, né. Então, a gente tem uma condição de ocupar um espaço global muito bom, que vai atrair investidores, vai atrair empreendedores e vai fazer uma revolução no sentido de mais projetos dentro dessa fase 3 que a gente está se movendo agora, né. Eu entendo isso. E para corroborar mais com isso, eu tenho um amigo meu que trabalha numa grande empresa, trabalha na área de vendas de uma grande empresa de tecnologia. E ele falou para mim assim, Bruno, está um fenômeno diferente, porque agora, antigamente, sempre quando tinha uma inovação, eu tinha que falar com o pessoal de fora para ver se eles tinham desenvolvido algo em relação, porque a gente estava sempre atrasado, né? Se tinha alguma coisa lá já desenvolvida para a gente trazer, adaptar rapidinho e entregar para o mercado antes dos outros. Só que, Bruno, agora o cliente está vindo atrás de mim e está perguntando de Real Digital Case e os caras lá de fora não estão sabendo o que tem de tangível, porque aqui a gente tem laboratório de teste chancelado pelo regulador. Então, vai chegar um ponto em que a gente vai ter uma condição aqui, e não vai demorar, de ser o driver de inovação para o resto do mundo em relação a alguns temas, e a galera vai ter que fazer a pesquisa aqui, porque aqui o mercado está mais amistoso para que essas inovações aconteçam, né? E levar para lá para fora, que a ideia é essa. E, obviamente, na América Latina a gente já está muito à frente. Eu rodei nos últimos 2 anos a América Latina inteira, falando com bancos centrais e tudo mais, e realmente um abismo que a gente tem aqui. A galera usa a gente como benchmark mesmo, tá? Pessoal, para encerrar, eu deixo essa frase aqui do Ernest Hemingway, tá? Um autor famoso dos Estados Unidos, e ele escreveu um livro chamado O Sol Também Se Levanta, de 1926, e nesse livro, né, tem um diálogo entre 2 personagens. Aí o personagem pergunta para o outro assim, como é que você faliu? Né? Aí ele respondeu assim, de 2 formas, gradualmente e então de repente. Né? Bom, o que dá para a gente inferir disso, pessoal, é que, na verdade, não foi gradualmente, não foi de repente, né? Foi gradualmente, porque nada, né, acontece do dia para a noite. Raríssimas coisas acontecem do dia para a noite. Toda mudança, transformação, ela deixa pistas, ela deixa rastros. Eu deixei vários rastros para vocês de algumas transformações, né? Se você entender que alguma delas dá para você manejar ou pegar um insumo para ajudar na condução da tua empresa, que você o faça. Mas a questão é, não podemos ignorar sinais e tendências claras de mercado, né? O melhor exemplo que eu dou é quando a gente fala de quando o streaming estava começando. A gente tinha ainda iniciativa de streaming, mas por um bairro tinha 20 locadoras de DVD. Né? Aí passa um tempinho, aí cai para 9. E aí 8. E aí o streaming está subindo. Aí você chega a um ponto, quando tem 2 no bairro, ou uma no bairro, você fala assim, pô, ainda tem uma, pô, esse cara está resistindo, né? E daqui a pouco some, parece que foi de repente. Alguns pensam assim, poxa, de repente não tem mais nenhuma locadora. Não foi, cara, esse processo veio acontecendo, né? E isso é o mesmo, isso é válido para várias inovações com que a gente lida, e hoje em dia é cada vez mais rápido a mudança de rota que a gente tem que fazer. Vide aí também a inteligência artificial generativa, que também vai dar bastante trabalho, e que o Google Stocco vai falar aqui por volta das 5 horas, dar mais detalhes desse mercado para vocês, tá? Quero agradecer, tá, a atenção de vocês durante esse tempo. Espero que vocês gostem aí do restante do conteúdo. Tem muita coisa legal que, inclusive, se conecta com as tendências que eu falei, né, e algumas que já foram faladas de manhã, que eu reforcei por aqui. Esses são os meus canais, os meus 2 livros. Aqui é o QR Code para poder acessar o meu perfil do LinkedIn, onde eu falo de outras inovações e tendências que estão sempre acontecendo. Né? E se você quiser saber também sobre o meu próximo livro, sai em agosto, também eu vou falar lá no LinkedIn em breve sobre datas e lançamento. Muito obrigado, curtam o evento. Um forte abraço para vocês. Human after all. I'm only human after all.